porque eu acho que é o Sidney. Ó, pronto. Aí, ok, todo mundo já entende. Já falou que está sendo gravado, já avisou. Isso. Já está gravando, viu? Já está gravando. Obrigado, viu, Sidney? Um abraço, obrigadão. Imagina. Bom, Pronto, então, ele já entrou, já acertou. Podemos começar, Luiz? podemos, Silvia. Então, você pode começar. Eu só depois de você falar, antes da Rael comentar, só quero fazer um agradecimento pela Cibele. A Cibele é a nossa diretora-presidente, aqui é a Cibele Brandão, Rael, e ela, então, agradece muito a sua presença. Isso, já faz. Então, agradece muito a sua presença, Rael, que ela considera que é uma pessoa sempre boa, que contribui para a gente aprender muita coisa. Então, que ela mandou um abraço para você, que ela está num evento familiar, não pôde estar presente. Então, retribui o abraço, tá. Muito saudoso e grato a ela. Tá bom. Pronto, Silvia. Então, bom, boa tarde a todos. Nós agradecemos a presença de todos vocês. O Cine Debate é um projeto da Comissão de Cultura do Núcleo de Psicanálise de Marília e Região, em parceria com a Associação Paulista de Medicina, e que reúne profissionais da área psicanalítica, estudantes e leigos também. E leigos todos que admiram o cinema e a psicanálise. Por isso mesmo que nós agradecemos muito a presença de cada um hoje, porque são vocês que incentivam a continuar esse projeto, né? Hoje nós vamos refletir sobre o filme dinamarquês O Bombardeio, do diretor Ol Borneron. Esse filme, que foi lançado em outubro de 2021, ele traz um tema muito perto dos nossos olhos atualmente, né? Ele conta do drama de residentes de Copenhague, quando uma escola cheia de crianças é bombardeada por acidente. Infelizmente, esse evento que o filme retrata é de uma história verídica, que se deu em 21 de março de 1945. E mais triste é que se tornou um evento recorrente nos dias atuais. Por isso que é um tema tão importante da gente refletir. Nós todos lembramos do Hospital dos Médicos Sem Fronteira, no Afeganistão, bombardeado pelos Estados Unidos em 2015. Também lembramos que em 2016, o Centro de Atendimento para Cólera no Iêmen, também dos Médicos Sem Fronteira, foi bombardeado. E esse ano nós estamos, infelizmente, vendo cenas muito tristes na Ucrânia, inclusive um hospital pediátrico que foi bombardeado recentemente. Então, o filme trata dos traumas de guerra, do que acontece com a mente do ser humano numa situação dessas, da importância do contexto à nossa volta para a nossa saúde mental. E nós não podíamos escolher uma pessoa melhor para refletir sobre esse tema tão profundo da humanidade. E é por isso que hoje eu estou muito feliz de trazer esse presente para vocês, a nossa convidada, Rael Borac. A Rael é analista de data da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, atual membro da diretoria científica da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo, professora de Winnicott do curso CEPSI, que é curso de especialização em psicoterapia psicanalítica, docente do Instituto Durval Marconi da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. A Rael tem inúmeros textos e artigos maravilhosos escritos e publicados, como A Capacidade de Estar Viva, Atitude Psicanalítica, Entre Agonia e Desamparo, Bion e Winnicott, Intersecções, dentre muitos outros. Essa é uma apresentação muito sintética, porque a Rael tem um currículo muito imenso e rico, sem falar do ser humano ímpar que ela é. A Rael é uma daquelas raras pessoas que
somam competência e simplicidade. É uma pessoa muito querida e admirada por todos, e mesmo assim mantém uma humildade encantadora. Hoje, nós estamos em 100 pessoas nesse momento, porque onde a Rael vai, ela leva consigo uma multidão que reconhece as suas ricas contribuições. Portanto, vamos logo aproveitar essa oportunidade de estar com a Rael Borax. É um prazer muito grande, Rael, você estar aqui conosco. Quero te agradecer muito por ter aceito prontamente o nosso convite. E agora a palavra está com você, Rael. Muito obrigada. Olá, gente, boa tarde. Eu quero ver se eu dou conta de tanto que me elogiaram, se eu dou conta de oferecer para vocês algo realmente interessante. Eu agradeço, em primeiro lugar, né, acho que tem que abaixar, peraí. Está dando eco, tem que abaixar o som, eu acho. É bom todo mundo fechar o som, por favor, para não acontecer microfonia. Em primeiro lugar, agradecer o convite da Comissão de Cultura do Núcleo de Psicanálise de Marília e Região, né? E penso que será uma oportunidade de troca muito, muito interessante. O filme é um filme que eu assisti e realmente foi muito impactante para mim. Eu quero só contar para vocês uma coisa muito pessoal minha. Meu pai participou da Segunda Guerra Mundial, né? Não tanto como um fugitivo, mas um combatente. Meu pai, inclusive, participou dessa aviação inglesa em um momento que cometeu esse terrível engano, né, que a gente vê repetido hoje. Você mencionou muito bem, Silvia, os vários bombardeios que a gente vem vindo, e o último, agora, foi de uma escola também na Ucrânia. Quando eu vi o filme, num primeiro momento, eu me impactei, porque eu falei, mas será que o homem esteve na Ucrânia essa semana? E em 2 semanas ele já fez o filme de novo, ele fez o filme sobre a Ucrânia, né? De tão parecido que tudo está acontecendo, de tão repetido que tudo é. Bom, é um filme dinamarquês, como a Silvia disse, o diretor Ole Bornedal, filmado em 2021, ano passado, aborda esse fato real ocorrido no fim da Segunda Guerra Mundial, quando a aviação inglesa intenciona bombardear o quartel da Gestapo em Copenhague, e, por engano, ela acaba bombardeando uma escola de freiras. Morreram 86 crianças e 30 adultos nesse acidente. O filme não foca exatamente o bombardeio. Ele vai trazer vários personagens que vão expressar, né, o que se passa na vida das pessoas diante da guerra. Pensei ser um filme necessário nos dias de hoje, pela repetição dos fatos e pelas consequências retratadas na vida das pessoas que sobrevivem aos traumas de guerra e pelo impacto que alguns aspectos apresentados se correlacionam com função analítica. A primeira coisa que me impactou foi a semelhança com o que está acontecendo hoje na Ucrânia. Né? Então, como eu disse, parece que o diretor esteve dias atrás na Ucrânia e fez o filme lá mesmo. Por mais impactante e decepcionante que seja, eis-nos diante da repetição, que mostra a dificuldade que temos de alcançar desenvolvimento e formas mais simbólicas de lidar com a nossa crueldade, com nossos impulsos mais primitivos, que conduzem à atuação na tentativa de aliviar agonias que só acabam
por se inflar cada vez mais. Freud, em 1915, vejam, não era ainda a Segunda Guerra Mundial, ele vai comentar a Primeira. Num artigo, Reflexões para os Tempos de Guerra e Morte, diz o seguinte: eu destaquei alguns pequenos trechos que eu vou só ler para vocês verem se ele não parece que está falando hoje. O indivíduo que não é ele próprio um combatente e, dessa forma, um dente da gigantesca engrenagem da guerra, sente-se atônito em sua orientação e inibido em seus poderes e atividades. Creio que receberá de bom grado qualquer indício, por mais leve que seja, que lhe torne mais fácil de encontrar seu rumo dentro de si. Propõe escolher 2 dentre os fatores responsáveis pela aflição mental sentida. Não combatentes, fatores contra os quais constitui tarefa tão pesada lutar e abordá-los. A desilusão que a guerra provocou e a modificação da atitude diante da morte a que essa, como qualquer outra guerra, nos forçou, né, são atitudes que a gente tem que considerar. Um outro pedaço, um Estado beligerante permite-se todos os malefícios, todos os atos de violência que desgraçariam um indivíduo. Emprega contra o inimigo não apenas as regras da guerra aceitas, como também a mentira deliberada e a fraude. Outro pedaço. O Estado exige o grau máximo de obediência e de sacrifício, de ser, de cidadãos, ao mesmo tempo, porém, trata-os como crianças, mediante um excesso de sigilo e uma censura quanto a notícias e expressões de opinião. Outro trecho, eu vou pulando o pedaço. Confessa desavergonhadamente sua sede e seu poder, que o cidadão tem, então, que sancionar em nome do patriotismo. Outro trecho, quando a comunidade não levanta mais objeções, verifica-se também um fim à supressão das paixões más e os homens perpetram atos de crueldade, fraude, traição e barbárie, tão incompatíveis com seu nível de civilização que qualquer um julgaria impossível. Eu confesso que, um tanto quanto inocente, eu não acreditava que tão brevemente poderia surgir um cara muito parecido com Hitler, que é o Putin, né? Bom, voltando ao filme, é impossível deixar de ver como o diretor salienta o enorme impacto da guerra, que a guerra causa sobre os vários aspectos da vida representados pelos diversos personagens. O menino Henry, a menina Eva, a irmã Teresa, que, por sinal, é a filha do diretor, essa freira é a filha do diretor, o rapaz nazista Frederick e outras freiras e tantos outros personagens. Logo de início, Henry, que anda de bicicleta no campo, assiste e ouve o voo de insistentes aviões, mas segue pedalando sua bicicleta, levando ovos. Tranquilo, assobia, como que ouvindo sua própria música, quando assobio mais forte e ameaçador lança uma bomba que atinge um carro e ele passa a testemunhar a morte violenta de pessoas que iam a um casamento. É o primeiro sinal da vida interrompida. Eu não sei se vocês observaram que depois
várias vezes, quando o Henry aparece ao longo do filme, ele está com o olhar procurando algo no céu. Ele cria um olhar que eu chamo um olhar de alerta, um olhar, né, vigilante, que acontece no pós-traumático e acontece, gente, né, nos estados paranoicos, né? Os estados paranoicos criam um estado de extrema atenção, de extrema vigilância, né? De um constante estar atento. A câmera foca os ovos, símbolo da vida, quebrados, escorridos, espatifados, perdendo deste modo seu potencial vital. Há aqui uma metáfora sobre esse bombardeio que inicialmente atinge essas pessoas que iam, né, celebrar um vínculo, um laço, uma união, um crescimento de outro ninho, de outra família. Segue-se uma cena na qual Henry, com sua mãe, estão em uma praça vazia. Henry corre de um lado para o outro, né? Estão nessa praça vazia e a mãe insiste, né, para que Henry fale alguma coisa, para que ele diga algo. Sem poder dizer nada, Henry corre e abraça uma árvore na tentativa frustrada de se agarrar à vida. Eu achei esse gesto lindo, ele na praia, abraçando a árvore, sem poder dizer nada. Mas esse abraço da árvore é um abraço, né, à vida, uma tentativa de agarrar-se à vida. A partir daí fica claro que Henry, tomado de um estado de terror melancólico, perdeu a fala. Ele não encontra mais palavras que possam representar o horror que o habita e o tumulto emocional no qual seu self está aprisionado. Imerso na dor, ele busca avidamente sentido. A paralisia de Henry, decorrente da hemorragia da vitalidade que escoa e inviabiliza o alcance do fenômeno psíquico aprisionado. Eu acho que essa hemorragia da vitalidade está também representada naqueles ovos, todos espatifados no chão. O vazio que se segue, que está na praça, está representado na praça, é de tal monta que o menino passa a perambular como um errante, em busca do lugar em que o encontro com o outro humano o ajude a se encontrar consigo mesmo. O escoamento da vitalidade, representado nos ovos escorridos, está presente na atmosfera e também no interior de Henry, o que gera inabilidade de manter o céu, o que gera nele uma inabilidade de manter no self uma reserva de experiências a salvo. A memória do que foi experienciado se apaga, e o que permanece definitivamente são os momentos de desespero e pavor. É possível ver Henry, ao longo do filme, atento ao céu, numa atitude de alerta e aprisionamento dentro do traumático. Identificado com a ausência de um firme senso de sua existência, com a ausência da continuidade de si, Henry vaga sem encontrar dentro de si um sentimento que permita uma narração. Assim, a perda dos sentimentos e da possibilidade de alcançar uma representação que dê conta do luto
é também uma perda que jamais se esgota, pois não pode ser narrada. Ele não tem acesso, gente, à forma, a um formato, a uma forma que possa expressar o horror. E quando a forma se perde, a gente não tem como expressar o sentimento. Se não há uma forma que sustente, né, não há como expressar ou nomear um sentimento. Levado ao médico, que também está assolado pelas urgências e choques que a vida e morte impõem durante a guerra, Henry se depara com mais um choque que lhe é imposto. Agora, a título de cura, há no médico um sonho, o desejo de voltar ao estado natural de saúde através de uma técnica genuinamente disciplinar que busca apagar tudo do mal que foi feito na alma, para recriar um novo e natural mundo interno. Aqui eu gostaria de me permitir desarrumar um pouco o roteiro do filme e aproximar esse médico da Madre Superiora que Henry encontra na escola em Copenhague. Penso que estes dois personagens me remetem a questões importantes que dizem respeito ao nosso trabalho. O médico que não se dá conta de suas próprias aflições e atribui ao menino a sua própria impotência, e a freira, a madre, que não ouve as bombas estourando lá fora e busca dissimular a dor, a falta, transformando tudo em flores e mais flores, né? É algo que eu quero agora comentar. Winnicott aborda o perigo desta atitude, quando o analista atribui questões dele, né, ao paciente, e o risco, né, o perigo que é isto quando o analista, né, atribui ao paciente o seu ódio. No artigo de Winnicott, O ódio na contratransferência, espera um pouquinho, gente. No artigo de Winnicott, O ódio na contratransferência, ele mostra de quanto é perigoso e quanto o analista tem que se dar conta do seu próprio ódio, né, e não atribuí-lo ao paciente, ou antes de trabalhá-lo com o paciente. Então, vou lembrar de uma passagem interessante. Existem, nas atas da Sociedade Britânica, né, nas atas de reunião da sociedade, datada de 3 de março de 1943, que, durante uma reunião de analistas, o alarme de alerta bomba, alertando a aproximação de um ataque aéreo, começou a soar. As bombas passaram a explodir em curtos intervalos de tempo, e os analistas sentados estavam absortos discutindo questões ligadas à neurose de guerra. Aquilo que estava acontecendo fora passava desapercebido quando Winnicott levantou, tomou a palavra e disse: quero assinalar que está acontecendo agora um bombardeio, um ataque aéreo. É interessante pensar e se indagar o que neste momento fez
com que os analistas não escutassem as bombas, se tornassem surdos e seguirem se ocupando do conceito das neuroses de guerra. Essa surdez não era em função do alto ruído das bombas, e sim consequência de um marco de referências teóricas que sistematicamente deixa para fora aquilo que estaria representado pelas bombas. Eu quero parar de ler um minuto para conversar com vocês a seguinte questão. Quando Melanie Klein atendia o Richard, né, que está na obra dela, Análise de uma Criança, acho que a grande maioria das pessoas que está aqui conhece, Melanie Klein, né, observa e escreve de como o Richard era uma criança inteligente, como ele sabia exatamente o que estava acontecendo, como ela interpretava o Hitler, que ele nomeava como o pai mau, o grande pai mau, né? E como, em nenhum momento, gente, em nenhum momento, ela mencionou, né, o medo que o Richard tinha de que o irmão dele, que estava no fronte, morresse. Né? Como ela nunca mencionou que ele vinha do interior para suas sessões de análise e a guerra estava acontecendo, e ele, enquanto estava na análise, morria de medo que os pais dele morressem lá no interior com algum bombardeio. Ela ficava focando dentro da mente dele. O que acontecia, a guerra fora, nunca era tomada em conta. Conversava. Então, veja quando eu digo que a surdez é um risco, gente. A gente pode, às vezes, estar surdo ao que está acontecendo, né? A pandemia, a Covid, a guerra na Ucrânia, a situação que nós vivemos atualmente no Brasil, no mundo, enfim, é algo a se pensar, né? Bom, o diretor do filme, através de vários personagens, mas principalmente a Madre Superiora, o médico, o pai de Eva, aquele que insiste que ela tome mingau, né? Apresenta aqueles que, colocados diante de algumas questões, que são bombas silenciosas, que não soam, mas que deveriam ser escutadas, não as ouvem, porque as bombas não os incomodam. Essas bombas nem dão a sensação de que deveriam ser ouvidas. Elas caem em lugar de silêncio, às vezes no inconsciente. Elas emitem um som que não é estridente, ele não soa nem como ruído e nem como música. É o que acontecia com Richard, que é um bom exemplo, é o que Winnicott alerta quando escreve a questão do ódio na contratransferência. É muito importante estar atento a isso. Penso que a falta de receptor que se faz presente e nos analistas, assim como na religiosa do filme, é algo que decorre da postura de manter-se ligado ao texto sem ouvir o ruído. Nada altera a escuta, ainda que para o outro a vida toda esteja completamente alterada. Fazendo uma analogia com função analítica, é possível indagar até que ponto o apego a certas teorias, certos textos, acabam se interpondo à nossa escuta.
o quanto não adotamos, às vezes, a postura teórica de falar tranquilamente a partir de um texto que se refere a bombas, contribuindo de modo sutil e incisivo com a nossa surdez ligada a questões de contratransferência. Em busca de um lugar de encontro, Henry vai para Copenhague e frequenta a escola das freiras. Lá ele encontra Eva, que representa bem essas pessoas que ouviram e vivem esfacelamento da bomba que caiu no silêncio dentro de si. Nem o pai ou mesmo a mãe, que estava a seu lado no momento do estouro, ela vê alguém atirando naquele homem ao lado dela. Vocês lembram desse personagem, né? O rapaz toma um tiro e cai ao lado dela, que está ao lado do carrinho do bebê. Então, nem o pai, nem mesmo a mãe, que estavam ao seu lado no momento do estouro, conseguem escutar o que sua inapetência pela vida diz. Eva está em estado de atordoamento pelo excesso de excitação que a jogou em uma experiência enigmática e que a coloca em estado de agonia impensável, que pode ser um estado enlouquecedor. Rigmor, que é o nome da prima do Henry, que ele encontra em Copenhague. Rigmor, prima de Henry, se aproxima dele e assim que chega à sua casa, ela apresenta para ele um grande urso de pelúcia. É através desse urso que ela busca, estabelece um contato com o aterrorizado Henry, que revela claramente aquilo que é impossível representar na vida mental e que se apresenta em estado cru, obrigando o psiquismo a uma incessante busca de inscrição na ordem simbólica e nos seus complementos imaginários. É Rigmor que apresenta essa busca. É ela que, diante da padaria, lembram que eles vão numa padaria comprar pão? Rigmor, né, cria uma fábula. Rigmor brinca. Ela é a prima que apresenta o ursinho como objeto transicional. Ela cria fábula com a padaria, onde só aparecem as pernas grossas da padeira, né? Rigmor brinca, compartilha o pão entre os feridos Henry e Eva, sem deixar de se colocar junto a eles. Em identificação empática, atribui um mágico poder de cura ao pão. Aí a experiência de ilusão. Ela coloca o pão na água benta, né? Ela brinca, ela ilude, né? Mesmo no ensaio que se realiza mais tarde na escola, Rigmor é aquela que não se submete às ordens da madre, né? Repreendida que ela não seguiu o ensaio exatamente, ela diz: eu fiz assim porque eu queria visitar a vovó, né? Ela faz uma alusão a Chapeuzinho Vermelho, né? Ela não se submete rigidamente ao que é dado, né? O brincar mágico que se realiza ali entre as três crianças, a partir da intimidade e da confiabilidade, permite ver em Henry a restauração da vitalidade e o alcance da possibilidade de uma vida melhor, conectando-se um pouco mais consigo mesmo e com os outros.
subjaz ao enredo uma máxima de Freud que propõe que o indivíduo precisa ser ajudado a contar o seu segredo para não adoecer, né? Ele começa a rir, né? Ao mesmo tempo, é Rigmor que nos lembra algo que Winnicott enfatiza em seus escritos. Sem criatividade, há apenas sobrevivência, mas não há vida. E na falta de algo que facilite a expressão desse recurso que existe em todos nós, o viver ou morrer se transforma numa questão irrelevante para o sujeito. Se o indivíduo não encontra esse algo que possa fazer com que ele sinta a vitalidade, né? O diretor assinala essa diferença de modo muito criativo e contundente, mostrando como fica abolido o apetite de Eva. Não faz mal. O pai vive falando, olha, se você não comer, você pode morrer. Está abolido o apetite. O apetite pela vida, ela está apática, consequência da desilusão que o corpo, com suas urgências, lhe impõe, né? Ela não tem mais apetite. O pai de Eva, aflito com sua inapetência, conta que isso significa uma aproximação da não-vida, do morrer. Ela não dá bola e sai sem tomar o caldo mingau. A irmã Teresa é aquela que questiona, do meu ponto de vista, o apego às ideologias. O perigo do apego à instituição sem nenhum questionamento. Uma de suas questões é se Deus existe. A madre lhe diz que Deus existe e é bom e que protege os homens. Teresa então pergunta, os judeus não são homens? E a madre responde que eles são sim, mas não são protegidos porque não acreditam em Jesus. Sutil maneira do diretor apontar a dificuldade que temos em aceitar o diferente de nós. A resistência em ver que é na exuberância de um desenho farto e múltiplo, quando olhado através de uma lente que o revele vivo, é que a fé, por sua vitalidade e inserção no humano, se mostra em constante movimento e intermináveis formações. É aí que mora o perigo. Buscar, isolar ou estratificar a riqueza do tecido humano representa uma ameaça de morte ao potencial de vida que este conjunto pode perpetuar. Esse perigo vale também dos diferentes pontos de vista que a psicanálise nos convida a levar em conta. Frederick, que é o rapaz inicialmente nazista, ao qual Teresa chama de diabo, é o representante mais próximo dessa estratificação, aderindo à perigosa aspiração humana de encontrar ou deter em si a superioridade de uma verdade maior, absoluta e definitiva, que possa dar conta da desconfortável angústia do viver. Algo que se aproxima dos estados fanáticos. Irmã Teresa, que é a filha do diretor, que é a irmã, né? Retoma o modo de estar com as crianças quando a madre pede para que a Teresa assuma a condução da classe. É ela que substitui o método pedagógico da madre superiora, passando a brincar. Busca, assim, devolver às crianças, a partir de sua religiosidade, a humanização que lhes foi tirada e forçada a se manter enclausurada dentro de uma alienação interna e externa,
Irmã Teresa é a representante do verdadeiro ou mais sincero vínculo com as crianças, permitindo que elas aconteçam a partir de si mesmas, de sua própria humanidade. É ela que está inteiramente presente ali. Permite, enquanto brinca, ser também um brinquedo delas. Ela se permite ser uma posse das crianças que reconduz a possibilidade de reencontrar a criatividade, ainda que tudo isso foi de um modo muito momentâneo. Todas riem juntas, eclode o som da vitalidade, uma gargalhada, a classe toda gargalha junto, né? Até então, né? Uma gargalhada escondida pela necessidade que eles tinham de proteção. O impacto sobre os homens que lutam é enorme. O comandante inglês denuncia a forma como os seres humanos são usados como objeto, afirmando: quando eles são presos no quartel da Gestapo e aprisionados dentro do quartel, né? O comandante inglês diz: nós somos escudos. Entre os aviadores, a tensão é evidente. Horas de vida consumidas na tentativa de integrar o mapa, o local exato através da atenta observação da maquete, para se assegurar de que não haverá um outro erro igual àquele em que foi bombardeado o carro que levava a gente ao casamento, né? Então, o diretor põe os aviadores que conduziam aquele avião, que também cometeu um erro ao bombardear aquele carro, né? Temerosos de repetir o erro, né? Temerosos de repetir o erro que eles já tinham cometido. Bom, as crianças cantam, aí foca as crianças cantando aleluia, né? Todas vestidas de branco, fazendo menção a uma ingenuidade presente entre elas. É nesse momento, elas ali cantando aleluia, né, que o bombardeio atinge a escola. Rapidamente, a escola está em chamas. Todos saem correndo para buscar algum abrigo. As crianças chamam por Teresa, que é o vínculo mais confiável para elas. Eva, a menina que não comia, e Henry conseguem sair da escola, ambos com a face branca, impregnada de cinzas e pavor. E Henry repete o olhar para cima, em direção ao céu, marca do traumático que acompanhou todo o seu percurso. Evidentemente atormentado e desorientado, ele não sabe o que fazer quando o bombeiro se dirige a ele e, em tom vigoroso, ordena que ajude, tomando nota do nome e roupa das crianças resgatadas do incêndio, né? Henry é, em parte, ele mesmo uma dessas crianças resgatadas para a vida. Identificado com as crianças e reagindo ao vigor da provocação, eu acho que o vigor, a intensidade, a urgência do bombeiro provocou um estado de excitação tal nele que ele se integra diante do vigoroso estímulo e atende, né, o tropismo em direção à vida. Ele consegue pronunciar as primeiras palavras que buscam a identidade de alguém, assim como ele também está buscando a dele. Através do encontro com as crianças resgatadas, Henry se reencontra consigo mesmo
ele próprio também resgatando sua fala naquele momento. É muito interessante, né, a cena seguinte. A arte mencionada e apresentada através da atriz, né, maquiada no palco de um teatro cuja plateia está tomada pelos pais aflitos. Vocês repararam que quem toma nota, quem coordena todo o movimento é uma atriz, né? Ela está maquiada, mas não tem peça, não tem nada, ela está no palco, né? Bom, a plateia está tomada pelos pais aflitos. É a arte que organiza o resgate, assinalando dessa maneira a função da arte na cultura e na vida. O diretor não deixa escapar a chance de mostrar que é através de todas as formas de arte que se torna possível fazer transformações que nos colocam no lugar do sonhador, no lugar de alguém que precisa inventar o que lhe é dado e fazer algo do que lhe é possível. Em meio ao resgate, Henry se encontra com a tia, mãe de Rigmor, a prima, que já se dá conta da perda da filha e abraça Henry. Ambos passam a portar no rosto a marca da dor, da perda e do atordoamento. Os dois estão brancos. Ela abraça o menino e fica com a marca branca no rosto dela. A tentativa de resgate dramático da irmã Teresa, soterrada com as crianças, que a tem como suporte confiável até o último momento, vocês lembram? Ela dentro da água falando, as crianças chamam por ela, né? Termina com seu desaparecimento, assim como desaparecidas as crianças a quem ela dava suporte. E era uma espécie de Deus na sua... A Teresa era uma espécie de Deus primário na sua condição de aliado primário, que mantinha a esperança e a confiança de que o encontro pode continuar a acontecer. É a última conversa que ela tem com a menina. Jesus está nos esperando lá no céu? Ela garante um encontro possível. Frederick, aquele rapaz, é aquele que nos representa, continua vivo, tendo que lidar com perdas, satisfações, ambivalência e tudo que a vida nos confronta. Eva é encontrada em casa, tomando seu mingau, num gesto que revela sua imensa necessidade de se agarrar à vida, pois o pai tinha lhe dito que não comer e morrer. Ela corre para comer o mingau. E assim eu terminei o meu comentário do filme. Eu achei esse filme fantástico, emocionante, muito tocante. Eu fiquei muito emocionada. Grande parte do filme, em muitos momentos, eu lembrei dos quadros do Francis Bacon. Vocês conhecem os quadros dele? Ele pinta quadros de estados de agonia. Se vocês puserem no Google, vocês vão ver. Eu pude ver a exposição dele uma vez em Nova York. Calhou que eu estava lá quando tinha a exposição, eu fui ver. Que desenhos, que pintura, gente. Como ele consegue expressar na arte muito do que esse filme fala. Bom, agora a gente pode trocar ideias sobre mais alguma coisa que outros viram, outros entenderam, eu não captei, enfim. Bom, o filme é muito lindo mesmo, Rael, mas passado pelos seus olhos, né, a gente vive uma outra emoção. E agora a gente pode compartilhar essas emoções, né? O que vocês viram, o que nós podemos continuar a nossa conversa.
Está aberto aí, é só vocês abrirem e falarem. Podem se inscrever, né, Silvia, pelo chat. Eu até já me inscrevi, já como eu que vou fazer o chat, eu já me inscrevi. Já começa, então. Vou ser o primeiro, mas, por favor, quem quiser se inscrever, põe um nome no chat, eu vou chamando em seguida. Né? Isso. Mas eu queria me juntar com a Rael. Realmente, Rael, o filme é emocionante mesmo, né? E os seus comentários eu achei assim muito bons, muito profundos, comentários assim que junto da psicanálise toda que a gente conhece, você conhece bem, achei muito bom mesmo. E especialmente a parte que você falou, seu pai também está implicado na história, né? Como componente da RAF, né? A inglesa, né? Meu pai lutou na resistência francesa, né? E acabou passando para os ingleses quando os franceses fizeram aliança com Meu pai era judeu, então, quando foi feita a aliança com os alemães, ele passou para a RAF. Então tem esse aspecto pessoal seu, né, que deve trazer ainda mais um aspecto emotivo na sua avaliação, né? Mas eu queria destacar algumas coisas que você comentou aí, a questão do sem forma e precisa da forma para expressar os sentimentos, né? Então, acho que a gente está com uma obra de arte, quer dizer, o cinema, no nosso caso, a gente está vendo uma obra de cinema, como os diretores, né? Como a arte é útil para dar forma aos sentimentos humanos, né? Você falou do Francis Bacon, que eu acho um pintor espetacular, né? Mas os artistas trazem formas para a gente pôr os nossos conteúdos emocionais, né? Então, o artista é muito importante na vida social, é muito importante, né? Embora muita gente faz pouco da arte, como se fosse um negócio assim, perfumaria que não tem importância, mas é muito útil, né? Então, isso que você destacou da necessidade de forma para expressar, eu achei sensacional. Outro ponto que você destacou é o apelo às ideologias, né? O apelo à religiosidade, e uma citação do Winnicott, que ele tem aquele livro de cartas, né? E que ele escreve uma carta para Melanie Klein, dizendo que o pessoal que está se agregando a ela está ficando muito mais kleiniano do que ela, né? Estava virando um secto kleiniano, né? E o Winnicott alertou a Klein: olha, cuidado, que eles estão fazendo de você uma ideologia, né? Então, eu queria destacar essa carta do Winnicott para Melanie Klein. E, para terminar, para não ficar longo, a arte, essa questão que você falou, poder a pessoa inventar, né? O sonhador poder sonhar e viver o que é possível viver, né? Eu acho que é esse que é o nosso ponto, né? Como é que a gente pode viver o possível. E só para a última palavra, eu achei a cena que a mulher, a mãe, sai correndo para ver o filho, a filha, uma das cenas mais tocantes que eu vi no cinema, porque ela sai com aquela, ela estava com aquela quase morta, né? Uma pessoa viva segurando o neném no colo, aguardando notícia, ela estava assim, né, sem vida. Quando o menino fala que a menina foi para casa, ela vai mudando a expressão dela para alegria, para esperança, e corre. Na hora que ela vê a filha, eu achei essa cena das coisas mais lindas que eu vi no cinema. Ela vai correndo, e vê a criança ali, cai de joelho. Olha, eu achei essa cena... Bom, obrigado, Rael. Por enquanto, eu fico por aqui, que tem muita gente, eu acho, que quer falar. Vamos ver. Tá bom. Vamos ver aqui. Acho que tem o Milton, né? Deixa eu ver aqui. Tem uma pessoa aqui antes. Deixa eu ver. Espera aí. O Milton. Milton, por favor, pode entrar, Olá. por favor, para falar. Oi, Rael. Oi, Milton. Você está boa? Tudo bem? Tudo bem, Rael, obrigado. Oi. eu gostaria que você comentasse um pouquinho, né? Para mim, o filme ele trouxe muito de culpa e reparação, né? Me parece que assim
muitos personagens vão vivendo essa questão da culpa, né, ou uma certa impotência, e como é possível reparar, né? Por exemplo, na cena do menino ali, né, essa impotência que ele tem diante do carro, né, quando ele vê aquela cena das pessoas destroçadas ali, né, depois do bombardeio, e quando ele pode reparar, né, ajudar, o quanto é importante, né, para ele resgatar a vitalidade dele, né? E vejo também em vários personagens, né, nos pilotos que vão bombardear e eles se sentem atordoados, né, com aquele bombardeio ali, e eles mesmos acabam, sem querer, causando, né, o outro bombardeio, porque o avião deles cai na escola, né, e acaba confundindo os outros pilotos que acabam achando que aquela fumaça é do bombardeio ali, né? E em vários personagens, né, na Teresa, enfim, no Friedrich, parece que a culpa é algo que aparece o tempo todo, né? E como esses personagens vão lidando. Gostaria que você fizesse, sei lá, desse um olhar aí por esse viés, assim, né? Foi o que me chamou muito a atenção, pelo menos no filme. É que eu não estive atenta, por exemplo, a esse aspecto. Eu não senti o menino na hora que ele, vamos dizer assim, na hora que o bombeiro dá aquela bronca, não dá bronca, ele dá uma ordem Ele chama, vigorosa, né? Convoca. Eu não considerei que ali havia, por exemplo, assim, eu acho que estava tendo uma reação, não sei se ele entra em culpa, não sei se ele vive a culpa da impotência diante do acidente. Eu acho que ele toma um... Eu não consigo ver culpa, porque ele precisaria, de alguma maneira, eu acho que ele está impactado, eu acho que ele nem consegue ter nem tempo e nem elaboração suficiente para chegar a sentir culpa e reparação. Eu acho que... Luiz, teu som está ligado? eu não consigo, eu não consegui perceber a culpa e a reparação, que o que fez o menino se mover na direção de atender a ordem do bombeiro é a reparação. Eu acho que eu não consigo ver isso. Não Mas sei, é para uma mim... leitura que você fez, ótimo. Ok, válido, é uma coisa para pensar, né? Do meu ponto de vista, eu respeito o seu, mas eu acho que precisaria, né, para ser algo reparado, algo mais mostrado, vivido dentro dele o tempo todo. O diretor foca o impacto, né, sobre esse menino branco olhando o céu o tempo todo. Não há uma cena na direção da culpa, eu não consigo ver. A reparação talvez sim, mas eu não consigo ver culpa. Eu senti, né, que na hora é uma certa impotência ali, né, de não poder Sim. fazer nada, né? Isso E sim, nesse mas não sentido, culpa naquele segundo momento, né, ele poderia fazer algo para poder, de alguma forma, ser atuante, né? E isso mobilizou, né? Bom, mas é um olhar, sei lá, né? É um olhar. O que eu acho interessante, bonito, que o diretor mostra assim, nessa hora, a música sendo substituído pelo bombardeio. O menino está assobiando, né? É uma musiquinha. Uhum. E ali a musiquinha é substituída pelo bombardeio. De novo acontece isso na escola, quando as crianças estão cantando Aleluia, que vem o bombardeio. Agora, nem toda a impotência dá culpa. Eu acho que o menino vive impotência. De fato, ele tem um impacto e está impotente, mas eu não sei se ele vive culpa por causa da impotência. Mas é uma coisa que dá para pensar. Enfim.
Oi, aqui tem o José Eduardo, quer colocar uma questão? José Eduardo, quer falar direto, por favor? Oi, Oi, tudo bom, Eduardo? bem. Eu queria que a senhora comentasse sobre aquela opção da freira, né, da Teresa, e ela estava entre o resgate do diabo ou mergulhar no final do filme, e ela resolveu mergulhar, parece. Ela fez essa opção de mergulhar nas águas, né, em direção à menina. Queria que a senhora comentasse sobre isso. Então, eu falei, eu acho que nesse momento ele não é mais diabo para ela, né? É isso que eu falei, ele é nós. Ele é aqueles que sobrevivem, que têm que viver, aí sim, com a culpa, com a ambivalência, com tudo que nós temos que viver, com o nosso fanatismo, com as questões que estão dentro da nossa mente, né? Que não é diabo, mas também não é santo, né? Santo ele não era. Ela, eu considerei o seguinte, achei bonito a sua ideia, assim, que ela faz um mergulho, né? Para dentro dela, para ela. Eu a considerei assim, ela é aquilo que sustenta as crianças, né? Ela garantiu um encontro na conversa, é a última conversa que ela tem com a menina, que nós vamos ter, sim, um encontro daqui a pouco com Jesus, vai ser possível, ela mantém isso até o fim. Ela desaparece junto com a menina, ela é a esperança, ela é o encontro, a ilusão, ela desaparece junto com a menina. É assim que eu entendi. O próximo é o Castro. Castro, por favor, pode falar. Rael, Oi, prazer. Que a prazer. gente não se encontrou nesse tempo todo, né? Eu li os seus artigos todos, acompanho a sua trajetória por meio de colegas, né? E espero ainda ter a oportunidade de estar mais próximo de você. E o filme, óbvio, me emocionou, como a todos, né? Mas eu queria fazer um comentário a respeito do seu comentário. Ótimo. Hoje eu estava lendo um artigo e usava a palavra tessitura. E eu sabe aquelas coisas que você dá por sabido? Eu falei, peraí, deixa eu procurar no dicionário qual é o sentido exato dessa palavra. E ela é usada Qual de era a vários... palavra, Castro? Tessitura. Tessitura. É a tessitura. Uhum. E tinha uma definição onde ela é usada para música, que é a disposição das notas para se acomodarem a uma determinada voz ou a um determinado instrumento. Foi assim que eu senti o seu comentário. O cuidado com cada detalhe, com cada volta, com cada personagem. E isso foi assim, uma experiência, né, de tessitura mesmo. Né? Acho que as coisas que haviam ficado, né, das emoções que o filme me trouxe, né, ficaram muito bem legendadas a partir do seu comentário. Então, eu queria agradecer demais, né? E não é um elogio por elogio, é um elogio por agradecimento pela riqueza que você ofereceu. E a minha vontade é voltar lá agora, ligar de novo o Netflix e assistir o filme novamente, né?
Muito obrigado. Obrigado a você, Cássia, muito obrigado. Realmente é um filme que dá vontade de assistir, reassistir. Ele é muito, muito tocante, de fato. E ele traz questões, né? Existem, ainda dá para ficar olhando, é que eu não tenho tanto tempo para ficar me dedicando nisso, mas ainda daria para aprofundar mais, ir além, em outras cenas, que dá ainda para criar novas questões interessantes para conversar, né? Muito. E cada um dos pontos, né? E cada um dos personagens daria uma conversa e tanto, né? Daria... Eu estava vendo a cena, né? As cenas do filme. Eu vou contar uma coisa para vocês, também de uma experiência pessoal minha, né? Eu nasci em Israel. Eu estive lá com 2 colegas da sociedade e tal. Elas foram comigo passear lá. E uma delas, quando chegou em Haifa, tem o Monte Carmel. Eu nasci nessa cidade, né? E tem freiras reclusas no convento lá. E ela disse para mim, essa minha colega, eu tenho colegas de colegial que eu sei que uma colega minha se tornou freira carmelita. Será que ela está aí? Vamos entrar para visitar? Eu, apesar de ser um lugar que eu sempre convivi na infância, eu nunca entrei lá, mas dessa vez nós entramos e perguntamos se tinha alguma freira brasileira lá. E, de fato, tinha uma freira brasileira. Nossa, essa minha colega ficou entusiasmada de achar que era a colega dela. Podemos conversar com a freira? Bom, estávamos em 2, e chegou a freira, são freiras reclusas, então tinha uma rede assim que separava o nosso rosto da delas, e a minha colega começou a falar para identificar se era colega dela. Não era, era uma freira brasileira. Era uma freira brasileira. E, em algum momento, uma das minhas amigas, né, perguntou assim, o que fez a senhora ficar e optar por esse caminho de reclusão e tal? E ela disse o seguinte, olha, eu vou contar, mas você que está aí, eu fiquei mais assim no canto, você que está aí no canto, por favor, não tem nada a ver com essa história, pode sair. Bom, eu saí e esperei lá fora. Mas depois que eu saí, quando eu vi esse filme, eu me lembrei, gente, do que independente de freira ou qualquer coisa, como todos nós temos esses aspectos fanáticos. O tal do Frederick, né, é um nazista, mas ele podia ser um religioso fanático, ele podia ser um analista fanático por alguma linha, ele podia ser uma pessoa fanática por uma ideologia política, enfim, podia ser qualquer um, como a gente pode encontrar essas pessoas em qualquer lugar. Por isso, eu digo, né, acho que o Frederick somos nós todos, né? Aqueles que sobram da guerra e que têm que se haver com a vida, com seus fanatismos, com as suas questões, né?
Então, o filme vai também remetendo a experiências de vida, a questões interessantes vividas, experimentadas, questionadas. Eu acho bonito esse filme porque ele não foca só a questão do bombardeio e da guerra, né? Eu acho que isso vem como algo ao lado disso. A Silvia está inscrita para falar. Silvia, por favor. Eu estou me lembrando daquela cena onde um adulto está querendo forçar que o Henry fale, né? E ele agride o Henry, né? E usa de todos os subterfúgios de poder, de força para fazer o Henry falar, né? E a expressão que o Henry faz nessa hora, né? O esforço, o desespero, a angústia, a gente vai se identificando com aquele menino. Então, essa cena me põe a pensar assim, como nós estamos vivendo esse momento atualmente, né? Diante da guerra da Ucrânia, diante da guerra civil aqui no Brasil, né? De tudo que vai acontecendo à nossa volta, o nosso desamparo, né? E que nós ouvimos tanto dos nossos pacientes, né? E que muitas vezes está faltando mesmo a palavra, como está faltando a arte para dar representação, né? E por isso que eu achei tão importante esse momento aqui com você, porque diante desse tema tão difícil, tão árido, né, que o filme apresenta, como que você trouxe essa arte, essa palavra, né? A gente vai se emocionando mesmo, né? De lembrar as cenas que você foi trazendo de volta e do sentido que você foi dando, porque eu acho que essa é a importância, né? De a gente, nessa aridez que nós estamos vivendo aqui fora, encontrar o sentido, encontrar a arte, encontrar a música que o Henry estava cantando, de novo, né? Esse resgate mas da vida. o tal do médico, eu acho que ele também está desesperado. Ele Sim, foi o também que eu está na pensei. guerra, né? O que ele quer? Apagar tudo da mente do menino? Ele quer dar aquela bronca, aquela coisa forçada, para ver se um novo choque apaga tudo e o menino consegue retomar. Impossível, Apolo, impossível, gente. A gente pode, vamos dizer assim, transformar, a gente pode perdoar, mas esquecer, apagar, não tem como. A gente não apaga. E o desespero do médico fica sendo insuflado no menino numa tentativa de... É isso que o Winnicott fala, que é perigoso, entendeu? É o tal do analista, né, que ele diz, primeiro o analista tem que se dar conta do próprio ódio para falar do ódio do paciente. Né? Esse que é o risco. Aqui é o desespero do médico tentando enfiar o desespero dele no menino. O menino fica atônito, né? Mais atônito do que já estava. Tenta obedecer, não dá, não dá. Não dá para aquilo ser expulso de dentro dele. Impossível. Aquele negócio de que, às vezes, na informalidade, a gente fala, esquece isso. Não existe esquecer, gente. Não existe esquecer. Ô, Rael, Oi. eu também me inscrevi aqui e vou me juntar com o comentário do Castro, porque achei que você fez um comentário e dá vontade de ver o filme, e vendo de novo pedaços que você trouxe, achei o comentário do Castro muito preciso. Mas e você também comentou do Putin e aproximando ele ao Hitler, né? Mas eu acho que não tem nada de novo na humanidade, né? Acho Por que é isso que tudo eu velho. li. Por isso que eu li Freud de 1915, gente. São pedaços que estão no livro, eu simplesmente copiei. Mas parece que ele está falando de hoje.
Em 1915, tudo igual. Eu começo o comentário falando da repetição. É isso mesmo. E como a Silvia acabou de comentar da aridez que estamos vivendo no Brasil atual, com tanto tipo de violência, né? Mas vai se reciclando tudo, né? Porque a humanidade está viva aí já há um certo tempo, mas essas coisas de destruição e a vida vai acontecendo e não tem nada de novo, né? Só vai mudando os personagens, a época histórica, e vai se mantendo. Mas é a velha luta, né? Da vida e a morte o tempo todo, né? Exatamente isso. Deixa eu ver se tem mais alguém por aqui, deixa eu ver. Inscrito. Não sei se ninguém... Eu falo de novo aqui, se ninguém for Pode falar. Não tem ninguém, não pode falar. Eu acho interessante também, né, essa figura da Rigmor, eu acho que encarnando a questão da esperança também, né? Porque eu acho que tem uma cena ali, né, que foi interessante que você trouxe essa história dos pãezinhos, né? Que ela faz toda essa fantasia. E é interessante a gente pensar que quando a gente fala a palavra companhia, quer dizer comer pão junto, né? E ela é que faz companhia, né? Para os dois que estão extremamente traumatizados, né? Com essa impotência diante da vida, né? Então, ela traz essa possibilidade, né? Do lúdico, da companhia, esperança. né? Bonito isso, É bonito, legal. né? Muito bem, muito bonito. E ela traz essa questão da fábula, né? Ela cria uma fábula, de novo, a arte presente, o brincar, a ilusão, né? Como ajudam, né? A realmente sentir. Muito bonita essa contribuição que você deu, Milton, da companhia, né? Comer pão junto. Muito bonito. Legal. Você está sem microfone. Você está sem microfone, Lena? Então, estava dizendo que no momento não tem ninguém inscrito. Mas está erguendo a mão, Fernando. Eu? A Nena está erguendo a mão. Tem mais gente. Quer falar, Nena? Então, só queria, falando dessa brincadeira que a Rigmor faz, eu pensei nela como aquela função analítica em relação ao Henry e em relação a Eva. E aquela ideia dela, quando eles têm que atravessar a rua e que ela pega a corda e ela fica na frente puxando ele e a Eva atrás empurrando, né? Como essa coisa da passagem de um lugar para outro e como ela tem... Eu pensei nela mesmo como uma função analítica, capaz de ler o que estava acontecendo e capaz de oferecer as brincadeiras que vão simbolizando um caminhar para outra etapa, né? Para outra saída. É muito lindo esse papel dela. Exatamente. Ela tem muito de função analítica, né? E principalmente dessa questão que o Winnicott traz, né? Que quem brinca, quem é capaz de brincar, pode tudo. Essa é uma ideia dele. O livro dele, que chama Brincar e Realidade, tem este nome, porque a ideia dele é que quem brinca pode alcançar a realidade. Não é à toa que o livro chama Brincar a Realidade, né? E hoje, né, Rael, como está faltando a possibilidade da gente poder brincar. Meu Deus. A brincadeira é já tomada como ofensa ou como alguma coisa que não deve ser dita. E muitas vezes até a pessoa agora brinca e diz logo: olha, eu estou brincando, viu? Eu estou brincando. Precisa avisar que é uma brincadeira, porque não está permitido brincar, está bem... Muito, muito bem lembrado. Essa política do que é correto, esse policiamento, né, em cima da espontaneidade das pessoas, né,
acabou, de fato, né, paralisando um elemento absolutamente importante em nós, que é a capacidade de brincar. Músicas de carnaval que estão sendo proibidas, palavras que não se pode mais dizer, sabe? Realmente está havendo um policiamento tal que impede a possibilidade de brincar e que é um salvador da vida, né? Pois é. Realmente é um salvador da vida, né? E isso está muito bem apresentado no filme também, né? Tem um outro filme, não sei se alguém viu, que eu estou me lembrando agora, Esperança e Guerra. Esperança... Ai, como é que é? Esperança e Guerra? Agora, puxa vida, fugiu o nome. Mas que é a história... É do Spielberg. É do Spielberg, que é a história de um menininho no meio da guerra e todas as brincadeiras que ele é capaz de ir criando. É um filme do Spielberg, é em Londres. É um filme em Londres. filmado em Londres, no pós-guerra. Ele no meio das Esperança e ruínas. Guerra. Esperança e Não é o Guerra. Império do Sol? Não, Esperança e Guerra. Esperança e Guerra. É É a maravilhoso. guerra em Londres do ponto de vista de uma criança. É muito lindo também. É bem... E tem um do Rossellini, que é o Ano Zero, onde aparece a impossibilidade de brincar numa família e o que acontece com o menino que acaba se matando durante a guerra, que é uma família que onde não é permitido a brincadeira, né? E aí a realidade... Qual filme? Qual filme? Acho que é Ano Zero, do Rossellini. Alemanha, Ano Zero, acho que é isso. Alemanha, Ano Zero. Que é a história de um menino também, na Segunda Guerra. É o oposto dessa possibilidade que a gente está falando, né? Do brincar, né? De brincar, não tem brincadeira ali, ele é convocado a fazer trabalho de adulto, ele fica deprimido, ninguém consegue. Hã? Quem falou? Acho que foi alguns pontos. Eu acho que a Angelina está com o som dela aberto, foi sem querer. Mas é interessante quando a gente pode olhar isso do ponto de vista da criança e do adulto, como muda, né? E a Teresa, a irmã Teresa, ela era capaz de brincar. Era a adulta que era capaz de brincar. Ela que as crianças sorriem pela primeira vez quando ela conta da freira, que chora, que ri, ela mesmo faz careta, ela brinca com as crianças, né? E a história do lápis, né? Do tempo do lápis, que seria o tempo de Deus, e que até naquela conversa final ela fala... retoma essa história. Ela retoma essa história, né? E a Rigmor pergunta, será que Deus deixou cair um lápis agora, né? É muito lindo mesmo. Parece que tem uma conexão muito grande, né, entre a Rigmor e a Teresa, né? Elas são os dois aspectos muito similares, né? Então, quando um vai, o outro parece que tem que ir junto, né? Porque a Teresa parece que ela quer redimir a dor do mundo também, né? Com as suas autoflagelações, né? Com aquele flagelo, né? Ela tem essa questão, né? Então, acho que ela tem uma conexão com a Rigmor muito forte, né? Então, parece que uma sem a outra não... Elas dão esse equilíbrio, né, de vida, né, para o filme. Eu acho que a Rigmor, ela é mais assim da fábula, da ilusão. Ela ajuda a que o universo da ilusão se instale, né, para que se alcance essa ilusão necessária. E a irmã Teresa, eu tenho impressão que às vezes estava no papel de grilo falante, sabe? Ela é aquela que ouve o som do que não faz som,
o ruído do que é silencioso. Ela é aquela que se dá conta do que está acontecendo. É ela que percebe a tendência nazista ou fanática do Frederick. Ela é que sabe do perigo que está acontecendo fora. Ela é aquela que não fica fechada dentro da escola. Ela é alguém que leva em conta também a exterioridade, também o que está acontecendo no exterior. Ela, do ponto de vista da atitude psicanalítica, é alguém, né, como o Winnicott criticava, né, no sentido de, assim, ela não é alguém que está voltado só para o texto, só para o interior da mente humana. Alguém que... Regina está com o microfone aberto, Regina. Regina Menon. É a Angelina. Angelina Menon. Ai. É a Angelina. É a Angelina. Quem for o que tiver como o dono da sala pode silenciar. Pode fechar. Acho que tem um papel de consciência da humanidade ali, né? Isso. Ela é aquele grilo falante, sabe? Por isso, ela é aquela que... Meu Deus! Ai, gente. Alguém pode silenciar a Angelina? Ela está ligando, a Márcia está ligando para ela. Então, tem que falar para ela pensar. a questão é que a Teresa, ela tem essa função de ser a conexão com o externo, mas também não só isso, ela é aquela que, vamos dizer, ela aponta o que se passa na realidade, ela dá essa nota, mas ela também é consciência. Em muitos momentos, a Madre Superiora é colocada como aquela que não quer saber dela, que, sabe, é melhor você ficar quieta, para com essas coisas, não precisa de nada disso. Ela é meio calada pela Madre Superiora, que é a personalidade que não quer tomar consciência do que está fora daquele colégio, fora das flores, dos santos que ela tanto idealiza, das ideologias dela. Então, eu acho que o filme, em muitos momentos, questiona as questões fanáticas da nossa mente, as ideologias, tanto religiosas como políticas. A Madre Teresa, a irmã Teresa, é aquela, né, que a Madre Teresa é aquela que dá, que tem consciência de tudo que acontece. Ela denuncia as ideologias o tempo todo, né? E também é aquela que não fica com o nariz no texto, né? Sem ouvir o que está acontecendo, né? Hoje não dá para atender uma pessoa se a gente não levar em conta que as pessoas estão com medo de morrer, que as pessoas estão com medo de perder parentes, que as pessoas têm perdas na família, que as pessoas têm medo de se contaminar. Não dá para ficar batendo na tecla de que a psicanálise tem que ser só presencial. Não é possível mais as pessoas se deslocarem o tempo todo em todos os ônibus, em todas as conduções, em todos os ambientes. Não é possível desconhecer isso, gente. Essa é uma questão que está presente no filme também. Eu estou fazendo essa analogia, estou andando um pouco, atravessando um pouco o filme para a situação analítica, mas para mostrar aquilo que eu estava lendo, né?
alguns ruídos caem em lugar de silêncio. Então, o sujeito fica olhando só um texto, só uma ideologia, só uma teoria, e não vai, não é Madre Teresa em momento nenhum. A gente é Frederick, mas a gente tem que ter contato com Madre Teresa, com Rigmor, com tudo isso, como a Nena também estava falando, né? A gente tem que ter como alguém que trabalha com essas coisas todos esses personagens dentro de nós. O risco é a gente pensar, nós não somos isso. Eu acho que isso é arriscado. E como você está falando da Madre Teresa, ela representa a possibilidade da dúvida. Também. Tem uma outra questão aqui, Rael, aqui, que apareceu no chat. A Kelly. A Kelly, não sei se está aí, mas ela colocou assim: professora, como entender o fato das duas personagens mais cativantes e que demonstraram esperança morrerem? Me refiro a Teresa e a prima Rigmor. Kelly está aí, Kelly? Quer falar, Kelly? Oi, boa noite, eu estou aqui. Boa noite, professor. É que vocês foram falando delas e eu fiquei bem identificada com as duas personagens, né? Você torce, né, pelos personagens e elas morrem, aí você fica paralisado, peraí, né? E as duas que vão mexendo com a gente, né? De trazer esperança, de ir contra o sistema, de questionar, de querer que as coisas melhorem, e aí elas morrem. Fiquei pensando como pensar a partir do Winnicott isso. Né? Eu acho que não são só elas que são esperança. Eu acho que a Eva, quando vai para casa tomar sopa ou mingau, é esperança. Ela vai, ela está apostando na vida, e eu falei isso. A sobrevivência do Henry, apesar do horror, né? A sobrevivência do Henry, apesar do horror, também eu acho que é uma coisa de esperança. Agora, não pensei nisso antes, mas posso pensar agora, por que Rigmor e Teresa morrem? Né? Não sei, será que parte da esperança, né, morre nessa atmosfera, de fato? Né? Algumas coisas muito boas, né, acabam se perdendo. Quando eu lembro das cenas que me horrorizaram, gente, há dias atrás, gente encontrada, cadáveres no chão, uma pessoa morta com um saco de batatas do lado. Quer dizer, acho que a pessoa estava levando umas batatas para comer. Para mim, isso é a irmã Teresa morta. Para mim, isso é Rigmor morta. Sabe? As perdas. Uma coisa que eu estou pensando, a gente fala pensando isso agora. Eu estava pensando numa coisa. A gente fala de vida e morte, né? A gente tem a morte como destruição, mas a gente também tem a morte, aquela que faz parte da vida. Eu tenho convivido com a minha sogra, que está adoentada, tem 102 anos de vida. E a gente tem se preparado, e, ao mesmo tempo, mantido esperança. Então, eu acho que existe um aspecto, é isso que a questão da Kelly me trouxe, que fala da morte como parte da vida. Né? E a possibilidade da aceitação, da perda, né? E, ao mesmo tempo, numa morte que acontece junto com um gesto de esperança,
né, de solidariedade e de esperança. Desculpa, Castro, eu vou entrar aqui. O Rosemary está escutando, Rosemary? Rosemary está escutando? Rosemary está na reunião, está com o microfone aberto, está atrapalhando. Obrigado. Pronto, Castro. Pode falar. Não, eu só queria chamar a atenção para esse aspecto, né, da morte que faz parte da vida, né? Não da morte como uma questão da destrutividade, né? Porque a cena das duas me tocou muito mais a esperança que a Teresa oferece para a menininha do que o fato de elas morrerem. Bom, foi uma morte inevitável ali, né? Inevitável no sentido da situação em si, né? E a morte dos cadáveres nas ruas de uma cidade da Ucrânia. E são duas coisas muito distintas no seu contexto. Não sei ali, né? Tem uma coisa que me chamou a atenção no filme, que é assim, né? Quando o Frederick vai lá cavando o buraco, né? A gente fica torcendo para ele chegar lá, né? Para ele conseguir resgatar a Teresa, né? E ele vai indo, vai puxando, e a gente vai pensando que o filme vai acabar, né, numa situação de amor, que os dois vão ficar juntos, né? E isso vai ser uma... E não, né? Quando ele chega lá, né, ele consegue, ela faz uma opção entre estar com ele e seguir Rigmor, né? Ela pula no buraco, né? Ela ela poderia sair, mas ela pula lá para dentro, né? Isso para mim foi extremamente impactante, assim. Eu falei, ela vai, assim, ela optou por não ficar com o cara. Parece que tinha uma cena de um certo um certo amor ali, né? Para mim me chamou muita atenção, assim, né? Foi impactante, né, nesse momento. Não sei, como é que você vê isso, Rael? Não chamou? Para mim também. Naturalmente, né, a gente quer que tudo termine Que bem. acabe bem, né? A gente quer que fique tudo bem. Eu também confesso que eu estava esperando que eles iam ficar juntos e que ele ia salvá-la, né? Mas eu acho, né, que o diretor, né, quis criar algo alusivo. Ele não estava trabalhando com os personagens no concreto, como os filmes americanos, sabe? Eu acho que ela não fica, a opção dela é ir para lá, porque eu acho que o diretor busca mostrar que depois de tudo isso, depois de todos esses movimentos que existem na vida, né, sobramos nós, né, com as nossas questões, né, que são a somatória dentro de nós de tudo isso que estava dentro do Frederick, né? Mas é como se ele sintetizasse, ele vivo, ele continua, aquilo são metáforas. A Teresa é metáfora de consciência, é metáfora de vida, né? Eu acho que, por fim, né, o fato dela não ficar, dela se jogar para dentro da água, né, é porque, bom, fica a consciência, não é mais necessário, ela fica a experiência que todo mundo teve.
né? Não é uma história de amor, é uma história para fazer pensar. Muito bom. Então, a conversa está maravilhosa. Acho que tem o Zé Eduardo erguendo a mão aí. Eu vou passar a palavra para ela, né, Luiz Fernando? E a gente depois vai encerrar por causa do horário, porque, né, pela conversa nós ficaríamos aqui, viu, Rael? Tá bom. José Só uma Eduardo. coisa, vocês gravaram, né? Sim, sim. E tem gente que quer depois ouvir a gravação. Liga para vocês? Liga para você? Como Não, é? nós passamos para você. Passamos para você. Ah, Sim, você passa. sim, nós Tá passamos bom. para você. E nas mídias do Núcleo, o Rael, no Facebook do Núcleo, no Instagram do Núcleo, vai estar acessível, depois aberto para quem quiser ver. A pessoa acessa o núcleo e aí vê o vídeo. Isso, Ótimo, isso. ótimo. Tá muito Eu bem. sugiro vocês passarem 1 hora o Alemanha Ano Zero, do Rossellini. Boa sugestão. É bem legal. Se vocês precisarem... legal. E você comenta? Você comenta, Nena? Eu não sei comentar. Eu só sei... Não sabe. O que você Vai fez aqui pensando, hoje? Nena. O que você fez Vamos hoje? ver se encontra o filme na Netflix. Eu tenho o filme, se quiserem. Mas é aí, como é que faz? Não, eu tenho em HD, dá para passar, a gente dá um jeito. Eu vejo como é que faz. Chama Alemanha Ano Zero. Eu dei uma rápida olhada aqui no YouTube, parece que está no YouTube. Ah, tá. O filme completo. Eu dei uma rápida olhada, mas parece que sim. Ah, ótimo. É muito interessante. O Poderia filme... ser como contraponto desse. O filme, esse debate vai estar no YouTube depois, tá? O Sidney coloca, depois é no YouTube, na mídia do Núcleo, tá bom? Muito obrigada. Tá ótimo. Tá bom, gente. Então, muito obrigada pela presença de vocês, por terem vindo, por terem ouvido, por terem participado. Agradeço o convite novamente. Foi um prazer, um orgulho estar junto, trocar ideias, foi muito gostoso. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Rael. Acho que tinha muita gente aqui que gostaria de falar, mas foi muito bom. Acho que uma satisfação completa. Muito obrigada, viu? Vai repercutir muito dentro da gente ainda. Obrigada a todos também pela presença. Tchau. Obrigado, Rael. Obrigado, Rael. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, Mara. Tchau. Bonitinha ela.